Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ano de 2012/2013. E lá na prova o problema é a questão de número 3, ok? Vamos ao enunciado do problema. Considere a equação em C, isto é, no conjunto dos números complexos. A equação dada é z-5 mais 3i entre parênteses elevado à quarta igual a 1, ok? Então essa equação na variável z, que após elevar z-5 mais 3i à quarta igual a 1, né? Se a gente desenvolver essa potência, a gente vai obter uma equação polinomial em Z. Aí essa equação está sendo considerada no conjunto dos números complexos. Aí continuando, se Z0 é a solução que apresenta o menor argumento principal dentre as quatro soluções, então o valor de módulo de Z0 é... Aí as opções que nós temos são raiz quadrada de 29, raiz quadrada de 41, 3 raiz quadrada de 5, 4 raiz quadrada de 3 e 3 raiz quadrada de 6. Então, observe que após desenvolver, essa potência, a gente obtém uma equação polinomial do quarto grau. Portanto, ela vai ser uma equação que admite 4 raízes ou 4 soluções, como ele usa o termo soluções no enunciado. Aí, dentre as 4 soluções, uma delas ele denomina de Z0 e diz que ela é aquela que apresenta o menor argumento principal. Aí, sabendo isso, ele pede o módulo de Z0. Então, vamos à solução do problema. Bom, inicialmente vamos tentar encontrar essas 4 soluções da equação, ou as 4 raízes que a equação admite, ok? E observe que não é necessário desenvolver essa potência, basta você tentar imaginar quais são os números complexos, que quando elevado a 4 dá igual a 1. Ora, os quatro números complexos que a gente eleva à quarta e dá igual a 1 são o 1, o menos 1, o i e o menos i, ok? Então aqui basta dividir em 4 casos. Você vai ter z-5 mais 3i igual a 1. 1 é um dos números que quando eleva à quarta dá igual a 1. O outro seria z-5 mais 3i igual a menos 1. O terceiro seria z-5 mais 3i igual a i. E o quarto, z-5 mais 3i igual a menos i. Ok? Esses são os 4 números, 1, menos 1 e menos i, que quando se eleva à quarta, dá como resultado 1. Então, para obter os valores das raízes ou das soluções da equação, basta que a gente isole o z em cada igualdade. Então, o z nessa vai ser igual ao quê? Igual a 6 menos 3i. Isolando o z nessa, vai dar 4 menos 3i, e isolando o z, na terceira vamos ter 5 menos 2i, e isolando o z, na última, vamos ter z igual a 5 menos 4i, ok? Então, essas são as 4 soluções. Essas são as 4 soluções da equação que aparece no enunciado, certo? Agora, notem que ele está interessado naquela que tem o menor argumento principal. Aí, uma das maneiras que a gente tem de verificar qual delas tem o menor argumento
sem fazer conta, é tentar identificar em que quadrante essas soluções se encontram, certo? Caso elas se encontrem em quadrantes diferentes, talvez, né, seja possível dizer qual delas tem o menor argumento principal. Mas observe que todas elas têm a parte real positiva e a parte imaginária negativa. Aí isso leva à seguinte conclusão, que as quatro, né, estão lá no quarto quadrante, certo? Se tem a parte real positiva e a imaginária negativa, os afixos desses números complexos são pontos lá do quarto quadrante. Então, nesse caso, não vai dar para identificar sem fazer conta. Aí, o que é que eu irei fazer? Eu vou tentar, né, calcular a tangente. Vamos tentar calcular a tangente dos argumentos, ok? Porque como a função tangente ela é uma função crescente, então aquele argumento que o arco que tiver a menor tangente é o arco, né, que vai representar o menor argumento, tá certo? Então vamos calcular a tangente procedendo da seguinte maneira: a tangente do argumento de um número complexo, vamos chamar o argumento de θ, a tangente pode ser calculada dividindo a parte imaginária do complexo pela parte real do número complexo, ok? Quando eu divido o valor da parte imaginária pela parte real, eu tenho a tangente do argumento. Então, procedendo assim para cada número complexo encontrado, por exemplo, o primeiro deles foi o 6 menos 3i, né? Então, qual vai ser a tangente do argumento dele? A tangente do argumento vai ser a parte imaginária, que é menos 3, dividido pela parte real, que é 6. E aí a gente vai ter que essa tangente, ela vai dar igual a menos meio, ok? Agora, se eu for calcular para o segundo número complexo, que é o 4 menos 3i, tá certo? A tangente vai dar, a tangente de θ vai ser menos 3 sobre 4, ok? E aí não vai dar para a gente simplificar, né? Pois 3 e 4 eles são coprimos, vamos deixar dessa forma. Para o segundo número complexo, a tangente do argumento vai ser igual, a menos 2 sobre 5. Aí, nesse caso, a tangente do argumento do terceiro número complexo é menos 2/5. E, finalmente, para o quarto número complexo, né, a gente vai ter que a tangente dele, do argumento, vai ser menos 4 dividido por 5. Ficando, então, tangente do argumento, menos 4/5. Ok? Aí, como eu havia dito, a tangente é uma função estritamente crescente, a função tangente. Então, o menor argumento vai ser aquele que tem a menor tangente. Ora, então, basta identificar qual dessas frações aqui é a menor, certo? E aí constatamos, né, que a menor, é fácil verificar isso, a menor fração aqui é menos 4 sobre 5. Certo? Portanto, dos 4 valores, né, que a gente encontrou, o que vai ter o menor argumento é aquele que tem a menor tangente, que no caso a menor tangente sendo menos 4/5, tá certo? O menos 4/5 foi a tangente do argumento desse último valor aqui, ó, z igual a 5 menos 4i. Portanto, essa aqui é a solução que ele denomina lá na questão no enunciado de Z0, certo? E aí a gente identificou qual o valor do Z0, né? O Z0 vai ser igual a 5 menos 4i, ok? Aí ele está interessado no que desse valor? Ele está interessado no módulo,
Ora, o módulo de Z0, sabemos que o módulo de um número complexo dado na forma algébrica é a raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real e da parte imaginária. Daí vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. E aí vamos ter raiz quadrada de 25 mais 16. Ora, 25 mais 16 dá igual a 41. E aí o módulo de Z0 vai ser a raiz quadrada de 41. Agora vamos ver, né, lá no enunciado. Vamos ver no enunciado qual é a alternativa correta, né, que tem esse valor raiz quadrada de 41. Então, voltando aqui no enunciado, observe que a raiz quadrada de 41, né, ela aparece aqui na letra B, ok? Então, a alternativa correta do problema é a alternativa B. Ok, pessoal? Então, se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.